Olá, alunos do sexto ano! Estamos aqui para mais uma videoaula de ciências. Hoje a gente começa a unidade 2, a estrutura da Terra. Então, no vídeo anterior, a gente fez a revisão da unidade 1 e vocês tinham como trabalho para fazer enviar as respostas das questões para o meu e-mail. Então, para aqueles que ainda não fizeram o envio das respostas, o prazo de entrega vai até o dia 14 de abril. No dia 15, eu mando o resultado para todos que já mandaram e-mail e para esses que ainda vão enviar, tá certo? Então, quem não enviou, envie para o meu e-mail as respostas das questões da aula passada. Então, hoje, pessoal, nós vamos utilizar a apostila de ciências entre as páginas 31 e 37. Então, peguem sua apostila aí e abram na página número 31. Então, aqui na página 31, a gente começa a unidade número 2, conhecendo a Terra. Tem uma figura aqui de um buraco e logo abaixo nós temos um parágrafo e 3 questões. Vocês devem, então, estar respondendo essas perguntas aqui na própria apostila, nesse espaço aqui entre as questões. Você pausa o vídeo e responde as 3 questões, depois você volta aqui. Então, você já pensou em tudo que existe abaixo de você? Será que é possível cavar um buraco e ver tudo que tem dentro da Terra? E como será a Terra por dentro? É isso que a gente vai estudar nessa unidade. Agora, vocês vão assistir um vídeo que explica sobre o buraco mais profundo que o ser humano já cavou e o que a gente já aprendeu sobre isso. E sobre esse vídeo, vocês devem copiar e responder no caderno de vocês essas 3 perguntas aqui. Então, copiem essas 3 perguntas no caderno de vocês e durante o vídeo vocês devem respondê-las. O buraco mais profundo do mundo e o que aprendemos com isso? Nos confins da Rússia Ocidental, na península de Kola, um deserto gelado contém os restos de um dos mais ambiciosos experimentos científicos já realizados. Hoje está em ruínas, uma terra cheia de pedaços de metal e de concreto. Se você procurar ao redor, encontrará um disco enferrujado, incrustado na terra. É uma ponta soldada de um tubo que se estende por mais de 12 quilômetros para dentro da terra, mais fundo que as profundezas do oceano. É o buraco mais profundo na terra. É o chamado Poço Superprofundo de Kola, e sua existência não tem nada a ver com a exploração de petróleo. Pelo contrário, quando a perfuração começou em 1970, cientistas soviéticos esperavam perfurar até 15 mil metros, a fim de obter uma melhor compreensão da natureza da crosta da Terra. A verdade é que sabemos menos sobre o que está sob nossos pés do que o que está do outro lado do sistema solar. Enquanto o famoso satélite Voyager 1 demorou 26 anos para sair do nosso sistema solar, transmitindo medidas para a Terra a 16 bilhões e meio de quilômetros de distância, levou a mesma quantidade de tempo para que a humanidade penetrasse apenas 12 quilômetros na superfície da Terra. Eles perfuraram extensivamente por 24 anos. Embora não tenham atingido seu objetivo de 15 mil metros quando o trabalho se interrompeu em 1994, os engenheiros tinham alcançado uma profundidade recorde, 12.262 metros, um recorde que permanece até hoje. Para colocar isso em perspectiva, o poço é mais fundo que o ponto mais profundo do oceano, que vai até quase 11 mil metros. O poço que mais próximo chegou do manto até hoje foi o furo de sondagem 1256D, perfurado por cientistas na Costa Rica. Ele atinge 1.507 metros abaixo do fundo do oceano. É o mais próximo do manto porque estima-se que a espessura da crosta terrestre nesse ponto esteja entre 5 e 5,5 km, uma das mais finas de toda a Terra. Ainda que no ponto de perfuração do Kola, o manto da Terra só começa a partir dos 35 km abaixo da superfície, mais de 20 anos mais tarde, seus 12 km de profundidade ainda permanece uma notável conquista tecnológica e científica, ainda não superada. Para chegarmos a este resultado, novas técnicas e equipamentos de escavação tiveram que ser inventados. Foi construída uma máquina de perfuração especial. Mesmo as maiores máquinas de perfuração não foram capazes de mergulhar nas profundezas que o projeto estava tentando. Pesquisadores russos desenvolveram uma máquina que girava apenas na broca.
Em projetos de perfuração normais, os lubrificantes, nesse caso a lama pressurizada, seriam adicionados à medida que o buraco crescesse. Como isso não era possível, o lubrificante seria inserido na broca para mantê-la girando. Instrumentos também tiveram de ser inventados para fazer as medições no fim do buraco. E o que aprendemos através da perfuração de 1/3 do caminho através da crosta continental? Por um lado, há água lá embaixo, em uma profundidade que os cientistas não acreditavam que a água poderia ser encontrada. Eles suspeitam que a água foi formada a partir de hidrogênio e oxigênio que foram expulsos da rocha devido aos altos níveis de pressão lá embaixo. Ao contrário de águas subterrâneas, esta água se formou a partir dos próprios minerais da rocha. Nunca antes isso tinha sido observado. Também surpreendentemente foram descobertos pelos russos fósseis microscópicos em profundidades de até 6,7 km. Pesquisadores catalogaram 24 espécies de microfósseis de plâncton unicelulares no decorrer do projeto, e que não foram encontrados nos lugares que estamos acostumados a encontrá-los, como calcário e sílica. Eles foram cobertos por carbono orgânico e compostos de nitrogênio, preservados através da alta pressão e temperatura existente nesta profundidade. Quanto a essas temperaturas, quando os engenheiros passaram a marca dos 12 km, onde as amostras de rocha foram datadas em 2,7 bilhões de anos, o calor tornou-se um grande problema. Os pesquisadores pensaram que as rochas estariam a cerca de 100 graus Celsius. O que eles descobriram era que as temperaturas excediam 180 graus Celsius. Foi esse calor que fez com que a perfuração chegasse a um fim. Engenheiros descreveram as rochas a 12 km, agindo mais como plástico do que como rocha. Claro que, por mais surpreendente que este projeto tenha sido, o poço superfundo de Kola atravessou uma pequena parte das camadas da Terra. 12 km é 3 vezes mais fundo que os humanos jamais tinham ido até então, mas o manto da Terra só começa a partir dos 35 km abaixo da superfície. O manto então continua por mais 2.800 km, o centro do núcleo mais 6.300 km abaixo da superfície. Para exemplificar, esse buraco que levou 24 anos para ser perfurado só atingiu 0,002% do caminho até o centro da Terra. É um planeta enorme. Você conseguiu então responder as 3 perguntas? Caso não tenha conseguido, volta ali e assistir o vídeo de novo. Voltando agora para a apostila, a gente vai para a página número 32. Aqui no início a gente tem os objetivos da unidade e o que vocês devem fazer agora é pausar o vídeo, ler esse texto aqui do lado e observar a imagem e os nomes aqui. Pausa o vídeo e faz a leitura. Quando acabar, volta para o vídeo. O planeta Terra, então, é dividido em 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. O núcleo pode ser dividido em núcleo interno e núcleo externo, e o manto também pode ser dividido em inferior e superior. A crosta terrestre ela varia de 5 a 70 km, e o poço mais profundo, vocês assistiram no vídeo antes, ele tem 12 km de profundidade. Agora, você desce mais um pouquinho aqui na página número 32 e você vai encontrar algumas características da crosta e ela também é dividida em oceânica e continental. Pausa o vídeo, leia o texto e observa a imagem. Você deve ter percebido então que a crosta oceânica ela é mais fina do que a crosta continental. Isso acontece devido à questão do peso que a própria água realiza sobre ela, fazendo com que ela fique compactada e ela acaba ficando mais fina. Embaixo dela, nós temos o manto, então. Vamos para a página 33. Aqui no início da página, você deve ler esses 3 parágrafos e observar essas imagens que tem na parte para baixo do texto. Pausa o vídeo, lê o texto e depois volta aqui. Então, imagina que o nosso planeta ele tem a crosta terrestre como se fosse a casca de um ovo, bem fininha. Agora, você imagina a casca do ovo toda cheia de rachaduras. Então, essas pecinhas que compõem ali a casca do ovo, depois dela estar cheia de rachaduras, no caso do planeta Terra na crosta, a gente chama ela de placa tectônica. As placas tectônicas, elas ficam flutuando em cima do magma, em cima do manto, que é um material tipo a lava que sai do vulcão. Então esse material ele fica borbulhando, borbulhando, e as placas tectônicas elas se movimentam. Quando elas se movimentam, elas podem causar, por exemplo, os terremotos. Então aqui na parte de baixo da
do texto, você tem outras características sobre o manto e tem o texto também sobre o núcleo. Faça a leitura desse texto, observe a imagem e depois volta aqui para o vídeo. O magma que forma o manto é tão quente que pode chegar acima de 4.000 graus Celsius, enquanto que o núcleo ele pode passar de 4 a 6.000 graus. O núcleo interno ele é formado de ferro sólido, enquanto que o núcleo externo ele é feito de ferro e níquel. Agora você vai assistir um vídeo que explica por que o centro da Terra é tão quente. Esse é o nome do vídeo que você vai assistir, porque o centro da Terra é tão quente. Então, como no vídeo anterior, você deve copiar essa pergunta aqui e responder durante o vídeo. Olá, curiosos! Bem, vocês todos sabem que o centro da Terra é quente, né? E se você não sabia, agora você sabe. A temperatura no centro da Terra é estimada em torno de 6.000 graus Celsius. Para você ter uma ideia de quão quente isso é a mesma temperatura da superfície do Sol. Mas no Sol é fácil entender essa temperatura alta. Agora, por que o centro da Terra é tão quente? Bem, existem 4 responsáveis pela temperatura atual do centro da Terra. Primeiramente, é o resto do calor de quando a Terra foi formada, quando a força gravitacional condensou o planeta a partir de uma nuvem de gases e detritos em uma bola sólida de material derretido, aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. A Terra esfriou aos poucos o suficiente para sua superfície formar uma crosta, mas o interior ainda contém calor proveniente desse acontecimento e que continua lentamente esfriando. Isso já é responsável por boa parte da temperatura atual do centro da Terra. A segunda responsável é a fricção. Os metais e materiais mais densos e pesados espalhados pela Terra são constantemente puxados pela gravidade em direção ao seu centro, e a fricção deles descendo nos materiais menos densos ao redor libera um calor considerável, da mesma forma como a fricção entre 2 pedaços de madeira pode liberar calor o suficiente para acender uma fogueira. O terceiro é a solidificação do centro da Terra. O núcleo terrestre é formado por 2 partes, o núcleo sólido, que é a parte mais central, e o núcleo externo, que é composto de metal derretido. Inclusive, a movimentação desse metal derretido devido à rotação e translação da Terra é o que cria o nosso campo magnético que nos protege da radiação vindo do espaço. E se você quiser entender a importância de um campo magnético para a sobrevivência de um planeta, confere esse vídeo que vai aparecer aí no card, que nele eu explico como perder o campo magnético foi responsável por desertificar Marte. Bem, como eu disse, com o passar dos anos, a Terra está esfriando. E essa diminuição da temperatura faz com que esse metal líquido do núcleo se solidifique. Isso faz com que ele aumente de volume. Se estima que o núcleo da Terra expanda 1 centímetro a cada 1000 anos. E essa expansão libera calor, que é então absorvido pelo manto. E é um pouco complicado de entender, porque isso na verdade só transfere o calor que já existia no núcleo para o manto. Mas há perdas de calor nesse processo, e no final das contas isso aumenta a temperatura do manto, mas a temperatura da Terra na verdade diminuiu. E o quarto, responsável por maior parte do calor do centro terrestre, é o decaimento radioativo. A Terra é formada por vários isótopos radioativos, como o potássio 40, o urânio 238, 235 e o tório 232. E esses isótopos liberam calor com seu decaimento em caminho da estabilidade. Já os físicos estimam que pelo menos 50% da temperatura atual do centro terrestre é devido ao decaimento radioativo. Isso é algo que foi descoberto e começou a ser estudado recentemente. Antigamente até se sabia que parte da temperatura do centro da Terra era devido ao decaimento radioativo, mas não se tinha ideia de que a maior parte da temperatura era devido a isso. Todos esses processos que mantêm o interior da Terra quente são temporários. Um dia vão chegar à estabilidade e transformar a Terra em um planeta frio e morto, parecido com a Lua. Mas isso só vai acontecer daqui a bilhões de anos, quando não estaremos mais aqui e provavelmente toda a raça humana já vai ter sido extinta. Mas na verdade, bem antes disso acontecer, o nosso Sol já vai ter se transformado em um gigante vermelho e vai ter engolido a Terra. Mas isso é assunto para outro vídeo. E isso é algo que talvez você não soubesse. Então, conseguiu anotar os 4 motivos pelo qual o centro da Terra é tão quente? Em relação a esse último motivo, decaimento radioativo, fica tranquilo, isso você vai aprender só no 9º ano. Voltando para a apostila, aqui na página 34 a gente tem uma atividade para ser feita com massa de modelar. Vocês entregaram a massa de modelar de vocês no início do ano lá na escola, então quando a gente voltar a ter aulas presenciais, a gente faz essa atividade. Pode anotar aqui nessa linha, a atividade será feita no retorno das aulas. Vamos para a página número 35. Aqui no início, você tem um texto sobre investigação geológica. Então, você deve fazer a leitura de todo esse texto, tá? Faz a leitura e depois
volta aqui para o vídeo. Pausa o vídeo, faz a leitura e volta para cá. Agora você pode pegar uma caneta, um marca-texto e marcar todo esse primeiro parágrafo aqui. Ó. Ele explica o que é geologia, que é a ciência que estuda a Terra, a sua origem, estrutura, composição, e também quem estuda geologia, como se chama. No caso, os geólogos são os profissionais que estudam geologia. Outra coisa importante está aqui nesse parágrafo. Ó. Em média, a cada 33 metros de profundidade escavados, a temperatura ela aumenta 1 grau. Ou seja, a cada 33 metros, 1 grau a mais. Em torno de 100 metros, 3 graus a mais. 200 metros, 6 graus a mais. A cada 33, aumenta 1 grau. Mais ou menos. Isso pode mudar de um lugar para o outro. Agora, você pode descer mais um pouco aqui na página e você tem outras figuras mostrando também aqui um profissional, né, fazendo o estudo aqui da lava do vulcão, desse material. Aliás, ele está coletando material para estudo. E aqui é um equipamento chamado sismógrafo. Conforme ele tem essas linhas, esses movimentos, ocorre a indicação se tem algum tipo de abalo sísmico, um terremoto, por exemplo. Descendo um pouco, a gente tem exercícios na página 33, vocês podem pular isso agora, e a gente vai para a página número 37. Aqui na página 37, a gente tem um texto sobre a litosfera. Então, vocês devem fazer a leitura aqui e depois retornar para o vídeo. Pausa o vídeo, lê e volta para cá. Então, a gente viu antes que a Terra é dividida em 3 camadas: crosta terrestre, manto e núcleo. A crosta terrestre e a parte superior do manto a gente chama de litosfera. Essa é a camada que recobre a Terra. Essa figura aqui do lado é para ilustrar que o nosso planeta, embora ele seja considerado o planeta água, as pessoas falam que é o planeta água, se a gente pegasse toda a água do planeta e juntasse, a gente perceberia que ela ocuparia só esse espacinho aqui, enquanto que o planeta ele é mais um planeta rochoso do que, na verdade, um planeta água, né? Então, descendo aqui na página número 37, você tem um texto complementar sobre o nascimento de uma ilha vulcânica. A ilha japonesa, ela nasceu em 2013 e não para de crescer. Lê o texto e depois volta para o vídeo. Então, como eu expliquei antes, a crosta terrestre ela é cheia de rachaduras. Então, por algumas dessas rachaduras, o magma ele é capaz de sair. E, por exemplo, se ele sair lá no meio do mar, ele começa a criar ilhas. E é isso que vem acontecendo. De vez em quando surgem novas ilhas, só que o que acontece é que o mar ele vai destruindo ela e ela deixa de existir. E essa nova ilha japonesa, ela começou lá em 2013 e ela continua aumentando. Com o passar dos anos, provavelmente isso daqui vai começar a receber sementes de plantas e vai começar então a crescer a vegetação aqui também. Vocês lembram que antes, durante os vídeos, eu pedi que vocês anotassem as perguntas no caderno e escrevessem as respostas? Então, agora a gente vai fazer a correção disso. Sobre o primeiro vídeo, então, a primeira pergunta era: onde fica o buraco mais profundo, já escavado? Então, ele fica em Kola, na Rússia. A segunda pergunta: qual é a profundidade desse buraco escavado? Mais de 12 quilômetros de profundidade. E por que ele parou de ser escavado? Porque que era muito quente, as brocas, que eram aqueles equipamentos para furar, elas não conseguiam mais perfurar. No segundo vídeo, a gente tinha uma pergunta só e vocês tinham que anotar os 4 principais motivos que tornam a Terra, o centro da Terra, tão quente. O primeiro motivo, então, o calor do planeta desde que o planeta foi formado. Então, a Terra foi formada, ela era uma espécie de bola de fogo, ela foi esfriando, mas a parte interna da Terra permanece com esse calor. O segundo motivo é que o material do manto, principalmente, ele sofre fricção devido à atração da gravidade. Fricção ou atrito. Quando as coisas sofrem atrito, imagina você esfregando uma mão contra a outra, você é capaz de gerar calor. E é isso que acaba acontecendo. Os materiais que compõem o manto e o núcleo, eles sofrem atrito e geram calor. O terceiro motivo é a solidificação do centro da Terra.
E o quarto motivo que eu disse para vocês não se preocuparem, porque a gente vai estudar isso lá no 9º ano, é o decaimento radioativo. Agora vamos fazer uma revisão da aula de hoje. Como é que se chama essa parte central amarela aqui? Tem duas partes, mas como é que é o nome total dela, das duas partes juntas? Núcleo, exatamente. Tem o núcleo interno e tem o núcleo externo. Essa camada vermelha e essa camada laranja, como chamam as duas? Manto. Tem o manto inferior, que fica perto do núcleo, e tem o manto superior, que fica perto da crosta, que é essa camada que fica mais fora do nosso planeta. Tarefa de ciências. Na apostila de vocês, lá na página 36, vocês devem fazer os exercícios de 1 a 4. E no caderno de atividades, vocês devem fazer as páginas 18, 19 e 20. Os exercícios número 1 até o número 7. Essas tarefas elas devem ser feitas até o dia 14 do 4. Porque no dia 15 a gente vai ter a correção na videoaula da semana que vem. Mas um outro recado importante é para aqueles alunos que ainda não mandaram os seus trabalhos do vídeo anterior. Então, quem não assistiu o vídeo da aula anterior, assista o vídeo, no final tem as questões e devem ser encaminhadas as respostas para o meu e-mail. Você que já enviou, fica tranquilo. Esse recado é só para aqueles alunos que ainda não enviaram o e-mail. Lembrando que o prazo de entrega vai até o dia 14, o mesmo dia das tarefas desse vídeo. Muito obrigado e até a semana